Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu estou aqui com o cronômetro, viu? Eu prometo que eu não vou demorar muito. Eu botei o cronômetro aqui para tocar. E hoje, é como o Diogo disse, vai ser uma palavra mais reflexiva, né? A gente vai tratar um pouco da Coreia do Norte. Mas antes, eu queria que os irmãos abrissem comigo a palavra de Deus lá no livro que escreveu São João. O evangelista João, capítulo 15, verso 20. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Lembrai-vos da palavra que vos diz: não é o servo maior do que o seu senhor. Se assim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem as minhas palavras, também guardarão a vós. Aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele nessa passagem, resumidamente, Cristo, Ele dá um ensino, Ele vai dar um aviso e depois Ele vai dar uma espécie de conforto para os discípulos. Ele vai dizer: lembrem-se dessa palavra, ou seja, toda vez vocês vão ter que lembrar dessa palavra. Júlio, você está repetindo muita coisa? Não. Toda vez que Cristo falou lembre-se, Ele frisou bastante o que era. Lá na ceia, Santa Ceia, Ele falou: fazer isto em memória de mim, ou fazer isto em lembrança de mim, na Santa Ceia. E aqui Ele deixou essa palavra: não é o servo maior do que o seu Senhor. Primeiro passo para a igreja ser uma igreja evangelista é descer. Quando disseram para João que Cristo estava ganhando multidões, aí João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja Deus. Aí Jesus Cristo vai dar um alerta agora: se a mim perseguiram, também vos perseguirão. A igreja que ela é evangelista, ela é perseguida sim. Eu, só abrindo um parêntese, eu lembro que quando eu aceitei Jesus Cristo com 12 anos, a gente estava reunido com meus primos ali num dia, acho que uns 3 dias depois. Aí um disse: rapaz, tu é muito novo. Ele era mais novo do que eu, esse primo, mas ele disse: tu é muito novo, não pode ficar, vai se entregar para essas coisas novas assim. Eu falei: eu vou continuar, vou seguir, foi isso que eu quis. Naquele momento deu uma tristeza, mas eu entendi que aquilo era para provar a minha fé, para provar que eu estava decidido a seguir ao Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes a igreja também é perseguida, louvado seja Deus. Aí Jesus Cristo vai dar agora aquela palavra de conforto: se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Se nós guardarmos a palavra do Senhor, e essa mesma palavra a gente pregar, vai ser guardada no coração. Assim como o semeador que saiu a semear, ele não se importou qual era o caminho, ele não se importou onde ia cair a semente, mas ele semeou. Semente caiu na terra fértil, floresceu. Semente caiu na terra seca, chegou até a florescer, mas como não tinha base, acabou que morreu a planta. E outras sementes caíram no caminho, e o devorador veio e as devorou. Louvado seja Deus. E aí eu lembro da passagem quando Deus fala com Ezequiel: não tema as tuas palavras, porque eu que vou falar. Não tema a casa rebelde, porque eu que vou falar. Louvado seja Deus. Aleluia. E agora voltando ao foco do país, a Coreia do Norte, louvado seja Deus, é um dos países que mais reprime cristão no mundo. A Coreia do Norte, meus irmãos, para ter uma ideia, isso em 2016, ela tinha 25.368.620 habitantes. Isso em 2016. Mais ou menos 200 a 400 mil eram cristãos naquele país, naquela nação. E sabe como é que é lá na Coreia do Norte? Se eu tenho um vizinho do lado, eu tenho que ter cuidado para ele não ouvir eu dando glória a Deus.
Eu tenho que ter cuidado para o vizinho não ouvir eu falando o nome de Jesus, porque senão aquele vizinho vai me denunciar e eu vou ser morto. Ai, irmão, isso é muito radical, vai ser morto. Não, mas não é morto na hora não, também. Às vezes é preso, passa muito tempo sendo judiado, justamente, não era essa palavra, sendo humilhado, sendo torturado até a morte. Mas por que até a morte? Porque o nosso corpo é físico, nosso corpo ele é desgastoso, ele vai se acabando aos poucos, e assim é a tortura. Tem tantos tipos de que eu fico até com pena das crianças aqui de eu estar falando desse tipo, mas na África do Sul não, num país da África, esqueci o nome agora, eles espancam os cristãos até eles ficarem sem força, jogam num monte ali, num lugar que tem algumas folhas secas, palha, e ali tocam fogo naquela palha até matar os cristãos carbonizados. Ai, irmão, você está inventando, tem que escrever um livro. Eu assisti um vídeo até o fim, molhei a tela do celular de lágrimas, mas eu assisti até o fim esse vídeo. Acontece em outros casos também, isso não lembro se chega assim na Coreia do Norte, mas eles prendem a pessoa em volta de um couro e jogam no sol, e os bons sabedores sabem que o couro ele vai secando enquanto ao sol, e aquilo vai apertando e trocendo a pessoa, e fora que ficam sem água, sem comida, e ali vão morrer de desidratação. Além das torturas, de serem espancados, de serem fuzilados, lá tem a pena de morte, então chegam a ser fuzilados. Um detalhe é que em 1994 a 1998 houve uma crise de fome na Coreia do Norte. Essa crise de fome chegou a matar 240 mil a 460 mil pessoas. E o governo só se importa em adoração a eles mesmos. Segundo um historiador, é o nome enrolado desse cara, Bradley Martin, ele diz que há um culto lá, a crença oficial é que Kim Il-sung, o avô de Kim Il-jung, Kim Il-sung, ele foi o fundador da Coreia do Norte. Lá dizem que ele foi quem criou o mundo. Alguns historiadores divergem, dizem, não, essa história é banal, essa história é muito ao pé da letra, mas muitas músicas criadas lá e até o próprio hino nacional, eles dão a entender uma adoração a essa pessoa chamada Kim Il-sung, que é apenas um ser humano como eu e você. Lá existe o chamado culto à personalidade. Se tiver que dar honra e glória é para o presidente, no caso ditador. Lá é chamado Estado Junshi, um Estado autossuficiente. Há uma ditadura hereditária. O primeiro fundador, chamado Kim Il-sung, como eu falei, desde ele até o seu filho e hoje até o seu neto Kim Jong-un, deve ser dada toda a adoração. O país é autodeclarado Estado democrático, porém a sua política é socialista. Já foi bem debatido durante esse cansado ano de eleições, todas as culturas socialistas. Não estou eu aqui para falar de política, mas o grande criador do marxismo, Karl Marx, que tem as ideias socialistas, ele disse que a igreja não deveria existir na sociedade, porque a igreja serve para uma coisa, segundo Karl Marx. Ele até volta atrás e diz que a igreja até pode existir, até faz bem, mas sabe por quê? Porque segundo Karl Marx, a igreja, ela serve para enganar o ser humano que há uma vida futura, para ele se contentar com a pobreza. Imagina um pensamento de ideologia desse, que a igreja serve só para enganar a pessoa, para ela se contentar com a pobreza. É nessa situação que vive a Coreia do Norte.
além de perseguições, além de proibição de adorar a Deus, senão o próprio imperador, de crer que não há religião, de que a pessoa tem que contentar com a sua pobreza. E a gente está aqui no bem bom, com esse som, podendo glorificar a Deus, podendo adorar a Deus. Lá na Coreia do Norte, meus irmãos, sabe como é que é o culto? É no escuro. E sabe como é que eles cantam os hinos? Só no pensamento, na adoração. Glória a Deus. Se eles levantarem a voz e um vizinho ouvir, eles sabem que tem a sentença da pena de morte. Não que direta, mas é indireta, de tortura que leva até a morte. Aleluia. Aleluia. E há uma promessa lá em Mateus 24 que diz: quando esse evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Louvado seja Deus. E há cristãos, sim. Esse dado que eu trouxe de 200 a 400 mil cristãos é do Portas Abertas, cuja cantora Fernanda Brum é imperatriz. E há cristãos lá na Coreia do Sul, Coreia do Norte, que eles estão lutando para pregar o Evangelho, que eles estão arriscando a vida para pregar o Evangelho. Eles estão arriscando a vida dos seus filhos. Sabe por quê? Porque o ser humano é cruel. O ser humano, ele não vai pegar a pessoa e vai dizer nega Jesus. Ele vai pegar o filho, colocar no paredão e apontar armas para ele e dizer nega Jesus, senão eu mato teu filho. Ah, irmão, você tem que escrever um livro, está inventando. Não. Isso é testemunho de pessoas que moram nesses países perseguidos. Um missionário nosso aproveitou a Olimpíada em Pequim e foi tentar pregar o Evangelho lá. Ele chegou numa loja e disse, ele falou em inglês com o rapaz: você conhece Jesus? O chinês, para não ser muito mal educado, ele disse: ah, sim, aquele jogador de vocês, né? Joga muito. Eles não tinham nem noção de quem era Jesus. A gente fala para uma criança dessa quem é Jesus, a criança sabe, é o Filho de Deus ou é o próprio Deus. Aleluia. E lá, nem para saber quem é Jesus tem pessoas. Isso na China, que é um pouco aberto, um pouquinho. Imagina na Coreia do Norte, que a gente já sabe que tem um ditador, que ele é perverso, que ele é mesmo radical, que ele baniu algumas páginas do Google, chegou a banir até o próprio Google por questão de pesquisas, que tinham pessoas que iam pesquisar sobre religião, pessoas que iam pesquisar alguma coisa, e ali ele começou a banir esse site de pesquisas. Louvado seja Deus. Nós temos que levantar um clamor por esses países. A maioria dos teólogos que trabalham, que fazem evangelismo, que trabalham em missões, eles chamam esses países de fortalezas de Satanás, porque são como a cidade de Jericó, estão muradas ali, estão protegidas para entrar o Evangelho. Mas eu lembro que lá em Josué, o povo marchou ao redor da muralha e a muralha caiu. Louvado seja Deus. E hoje a nossa marcha é em oração por esse país, é em oração, é chegar na sua casa e dobrar os seus joelhos, se não lembrar de todos os países, mas orar por aqueles que você lembra e entregar nas mãos de Deus aqueles que você não lembra, e entregar também os missionários que estão forçando, que estão sacrificando lá. Aleluia! E aquelas vidas que não conhecem a Jesus. Louvado seja Deus. Amados irmãos, finalizando essa reflexão, eu quero citar as palavras de 1 Pedro: maior é o Espírito que está em vós do que o que está no mundo.
Vamos clamar por esse país e pelos outros países, Senegal e outros demais países que são proibidos o Evangelho. Porque o nosso clamor subirá a Deus, e Deus, a Bíblia diz que Ele não está com os olhos vendados, nem suas mãos atadas, nem seus ouvidos estão tapados para que não possa nos ouvir. Aleluia! E eu lembro da profecia que Pedro, quando citou Joel, Pedro disse: e nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Esse espírito não é para você se gloriar de que é cheio, não é para você sair sapateando na igreja, é para você ter unção e pregar o Evangelho. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Amados irmãos, repito, maior é o Espírito que está em vós do que o que está no mundo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.